foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Um anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria pergunta ao anjo: Como acontecerá isso, se eu ainda não vivo com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a Deus. Eis que a história do Deus increado, Criador de todas as coisas, entra na nossa história humana. Em todos os cantos da terra, de uma certa forma, sempre os homens procuraram Deus, um poder absoluto, quando por besteira da nossa cabeça não damos poder àquilo que não tem poder, não. Haja visto despachos, besteiras e aí por diante. Macumba, todas estas besteiras humanas que existem no mundo inteiro. Mas fora já das besteiras, tem o anseio normal de todo ser humano, na sua fraqueza, de ver que depende, como a natureza depende da chuva, depende do sol. São poderes que não estão nas minhas mãos. Então esta busca de Deus é afoita, criada pela nossa mente, inventada pelas nossas paixões, para justificar os nossos erros. Você sabe que existe toda uma literatura de deuses antigos, não é? Marte se invocava nos romanos como deus da guerra, então fazia esse sacrifício a Marte para ganhar uma batalha. Deus do amor, Apolo, mensageiro de Deus, e aí por diante, não? Cupido, todas estas coisas, não é que a humanidade hoje tem alguma coisa diferente,
Às vezes até mesmo dentro da própria igreja, não? Se manda os capelães recolher os mortos nos campos de batalha, fora o consolo que se possa dar sempre a quem sofre, a quem morre, são outros 500. Mas se manda bispos a vencer canhões para uma luta justa, santa, não é? Se usa, não sei, nas vossas casas o que tem, não? Um monte de chifres, um monte de coisas, né? Mas tem, ou não tem? Tem bastante. Figa, aí por diante. Pelo amor de Deus, gente. Será que nós não aprendemos uma coisa muito, muito simples? Que fixou muito bem para mim quando frequentava os cursilhos. Então, não é de mim que vai para os outros, foi do povo simples que veio para mim. O ser humano desenvolve até as coisas terrestres não através da sua força bruta. Os animais, nos seus instintos, repetem sempre as mesmas coisas. O ser humano, através de uma potencialidade que nós chamamos de inteligência, consegue captar os recursos da natureza, desenvolvê-los e até colocá-los a seu serviço. Então a grandeza do ser humano está aonde? No seu corpo, na sua força bruta. Será que nós não refletimos um pouquinho sobre isto? Pelo menos isto. Não precisa ser um místico, uma Santa Teresa d'Ávila que vê a Deus, que vai em êxtase, não. Basta uma simples reflexão humana. Eu sou grande dentro de toda a natureza, porque alguém, alguma coisa, ou não sei quem, colocou dentro de mim uma potência que se chama inteligência. Isto é do ser humano. Queremos nos elevar um pouquinho acima das benditas matérias. Ou temos que nos entregar cada vez mais ao possuir coisas, ao ter coisas, a criar civilizações das coisas, as crises que tem nos jornais, o que é? Crise de euro, crise de dinheiro, crise de banco, crise de riqueza. Mas essas são crises, mas que veio a catástrofe, que acabe tudo. Não como o desejo de uma pobreza que faz sofrer os homens, mas com o desejo de uma pobreza que nos leve a viver dignamente com o suor da nossa fronte, com o trabalho de nossas mãos. Eu vi sempre meu pai que trabalhava de sol a sol, como se fala, cansado. Mas nunca vi meu pai estressado. Ele criou 10 filhos. Será que temos que construir uma civilização, um futuro para os nossos filhos? Qual o futuro? Qual o futuro? Eu pergunto. Tem um futuro? O mundo das ilusões que cria este futuro. Só porque antes, em média, se morria há 41 anos, 50 anos atrás no Brasil. Agora a média chegou a 74, 75, 76 anos. E este é o futuro. E se tivesse um futuro, não de 76 anos, mas de uma vida imperecível, de uma vida que não acaba nunca, nós estaríamos aqui um pouquinho como a samaritana, não? Vocês lembram?
Jesus estava sentado no poço. Chega esta mulher. É enternecedor mesmo, porque aquele homem que está sentado no poço é Deus. Não é um simples homem. É o próprio Deus, que agora entraremos no assunto. O Deus que se faz carne. O Deus que se faz homem. O Deus que gosta de se chamar o Filho do Homem, como qualquer um de nós somos o Filho do Homem, o Filho da natureza humana. Nós não somos filhos de deuses, filhos da natureza humana. Então este Deus sentado no poço, que abre a conversa com a samaritana: mulher, estou com sede, dá-me de beber. O que é isso? Você judeu fala comigo samaritano? E como se uma mulher israelita chega lá e tem um palestino, é palestino, dá-me de beber. Você palestino, fala comigo, que sou povo de Israel. Não. Mulher, não se preocupe. Se você conhecesse quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água. E ele te daria uma água viva. Porque quem bebe desta água vai voltar a ter sede, vai voltar a vir a este poço para apanhar esta água. Mas eu tenho uma água que quem tomar nunca mais vai ter sede. Senhor, me dê desta água. Então aqui entra a história. Jesus não veio sobre a terra de paraquedas. Já outras vezes temos falado isso. Ele foi preparado durante toda a história da humanidade. É nele que se cumpre toda a história. Estava meditando hoje de manhã entre crença e fé. Todo mundo fala que tem fé. Não, espera aí. Você pode ter crença, mas não fé. Fé é a convicção clara de uma meta que quero alcançar. Então, onde vai todo o meu esforço e todo o sentido da minha vida? Crença é crer que existe algo mais superior. Mas o teu ser não está empenhado na tua crença. Na fé, o teu ser está empenhado totalmente naquilo que você acredita. E quem vai realizar estas coisas? É o ser humano? Não. O ser humano? Nós somos criaturas. E veja que Deus, a história de Deus entra na humanidade, primeiro pela criação. Estava lendo nestes dias que nas pesquisas mais aceleradas, daquele acelerador de Genebra lá, estão procurando a partícula de Deus, que deveria ser o início. Não é mais o átomo, não é neutrons, não é neutrinos, mas estou chamando agora a partícula de Deus, que seria o início de todo o universo e da criação, de tudo que é visível sobre a face da Terra. Então, desde a criação do ser, primeiro ato de fé, é que exatamente o mundo visível não tem origem em nenhuma coisa visível. Primeiro ato de fé. Claro. Tem origem em algo invisível, algo, o mundo material é gozado, tem origem em algo que é espiritual, para nos levar
a uma dimensão diferente da nossa vida, como disse antes. Então, se é algo espiritual, existe uma vida. E é uma vida espiritual. É lá que se baseia, então, a história de Deus. Vem ao longo da história humana, material. Os profetas foram anunciados, a escolha do povo de Israel. Davi, que foi escolhido, era um simples pastorzinho lá. Deus o escolheu, se tornou rei, tudo. E ele morava no palácio. Começou a sentir vergonha. A arca de Deus, onde tinha as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés, não? Está em tendas. E eu morando num palácio de cedro, de madeira, material precioso. Eu vou construir uma casa para Deus. Aí Deus manda dizer: Davi, que casa você pode me construir? Que casa? Será Salomão depois, o filho dele, a construir o templo de Jerusalém. Deus lhe fala: eu construirei a casa. Eu construirei a casa. E qual é a casa de Deus? Não é o templo. Somos nós. Você não pode me fazer construir uma casa digna de mim. A minha casa não pode ser uma matéria. Mesmo que ponha todo o ouro do mundo. Mesmo que ponha todas as esculturas mais famosas do mundo, como São Pedro, etc. Não é a minha casa. Eu quero uma casa diferente. Aquela casa onde ele disse no comecinho: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele quer habitar dentro de nós. Nós seremos e somos a sua casa. A sua casa. Daí, como pela inteligência o ser humano se movimenta nas coxas terrestres, nas leis da natureza, consegue captar, consegue desenvolver, consegue captar, compreende? E consegue usar, aí, por um poder, não diria poder, por uma vida totalmente diferente, que é a própria vida de Deus, nós nos desenvolvemos e crescemos. E viveremos no reino que começou por Davi e se realizou em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Repito, na pessoa de Jesus Cristo. Ele era o Verbo, famosa partícula de Deus. Antes que existisse todo o universo. Ele foi o autor e o princípio de toda a criação inteira. Não é de brincadeira esse homem Cristo. Não é de brincadeira. O aspecto dele era de filho de carpinteiro, sim. Mas quando somos sacerdotes, aqueles que deviam aceitá-los e apresentá-lo ao povo como o homem, o Salvador, que era esperado, que Deus tinha prometido, o rejeitaram como indigno. Aí na pobreza de Cristo está toda a nossa pobreza humana. Eis porque nós não somos grandes, nem pela nossa inteligência, nem pela nossa ciência,
nem pelo nosso poder, nem pela nossa beleza, nem pela nossa força física. Tudo isto não precisa falar daquilo que os salmos dizem. É como a flor do campo. E como estas flores são todas bonitas, hoje, daqui a 3 dias, estão todas murchas. Assim é o nosso corpo, assim é a nossa própria inteligência, assim é a nossa própria psique. Uma simples doença basta para acabar com tudo isto. Vocês podem começar a compreender aquilo que eu falei antes para vocês, a fé. Aonde a minha consciência começa a se basear em outros valores, a descoberta de outros valores. Por que fé? Porque alguém me falou disso, eu ainda não descobri. É como a criança. A criança gosta de brincar, mas os pais colocam ele na escola. Por quê? Porque os pais sabem que ele tem uma inteligência. Como é que se fala para vocês? Hoje em dia, sem estudo não tem futuro, não é? É ou não é? Por que não damos um pulinho só, um passinho? Sem Cristo não tem futuro. Nem para cada um de nós, nem para a sociedade toda. Porque o único reino eterno é dele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas em função de Cristo. Porque através, exatamente, não cabe agora, porque é o Natal, a véspera do Natal. Agora é a vinda dele sobre a terra, na história humana. Mas depois, fala na carta aos Hebreus, uma frase linda. Deus nos falou por muito tempo através dos profetas, dos sinais, etc. E ultimamente Deus nos falou através do seu próprio Filho. Então quando eu fico escutando assim, eu dou risada sozinho de vez em quando, aqui sozinho, quando estou orezado, ou limpando, não? Ontem eu mesmo pensava, a lei da palmada. A lei da palmada. A sabedoria do povo é um pouco maior do que a cabecinha dos políticos. Um pouco maior. É de pequeno que se torce o pepino, não é? É de pequeno que se torce o pepino. E na Bíblia, chegando a Deus que criou o ser humano e sabe o que serve para o ser humano, que é bom, fala que os pais que não usam a vara, você sabia desta? Os pais que não usam a vara para os seus filhos, não amam seus filhos. Nós vamos atrás de quem? Da palavra de Deus? Ou dos psicólogos? Eu prefiro Deus. Eu tenho que achar o meu mestre. Eu tenho que achar alguém que me fale a verdade. Não alguém que simplesmente estuda o ser humano, mas não sabe para que serve o ser humano. Repito mais uma vez. Se estuda o ser humano, mas não se sabe para que serve o ser humano. Aí que está a grande diferença. Porque o médico, quando alguém se apresenta que está doente, vamos mandar, você vai para a cadeia tranquilo, viu? Você é mau. Como é? Se corta, se abre feridas, se arrebenta ossos,
Vamos fazer a lei contra os cirurgiões. Porque dói. Dói. Uma palmada no filho, dói. Que é isso? Ver uma criança chorar. Mas o médico sabe o que serve para o ser humano. E se precisa cortar, é bom que corte. Essa é a nossa humanidade. E Deus sabe para que serve o ser humano. Eu farei o meu templo. E primeiro construiu o seu templo, onde ele veio habitar. Ele veio morar. E na sua delicadeza de Deus, porque Deus é amor, Ele não obriga ninguém, não força ninguém. Ele pede licença a Maria. Maria, a saudação é de uma delicadeza extrema, gente. Maria, eu preciso vir sobre a terra. Eu quero me tornar um ser humano como os outros. Eu preciso de uma carne. Eu não tenho carne. Eu sou o criador da carne, mas não tenho corpo humano. Você pode deixar que eu me faça ser humano em você. Mas como? Eu não tenho relação com homens. Maria, não é isso que eu estou te pedindo. O filho que vai nascer de ti, ele não será filho da carne. Ele será filho de verdade, mas de Deus. Então você não vai precisar de um homem para gerar um filho. Deus te cobrirá com a sua força criadora e vai gerar em você o seu filho, um homem novo, finalmente. Não o homem que ficou escravo do pecado e por isso escravo da morte, etc. Não cabe a nós agora refletir sobre esta parte aqui. Mas criar este homem novo. Este homem novo, que depois nós veremos durante pouco tempo da sua vida na terra, Senhor das coisas, um homem. Por que o homem? Porque o ser humano só é homem quando não tem nada. Quando ele é grande por si mesmo. Só. Eis porque o filho do homem, ele não vai ter uma casa. As raposas, quando alguém lhe perguntou, ele disse: olha, eu te seguirei onde que tu fores. Onde que eu vou? As raposas têm suas tocas. As aves têm seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Hoje estou aqui, outro dia estou lá. Compreende? O homem. Finalmente, reencontramos a história do ser humano. Reencontramos a verdadeira grandeza do ser humano. Este homem, passava diante das doenças. Ele era superior às doenças, eliminava as doenças, sarava os cegos, ressuscitou os mortos. Não somente expulsou forças psíquicas, espirituais, endemoniados. E no fim, como homem mesmo, assumiu a comunhão com toda a humanidade. Por quê? Porque ele fazia parte da nossa humanidade. Ele veio a fazer parte da nossa humanidade. Ele não se tornou sócio da humanidade
Ele não se tornou Senhor da humanidade. Ele se tornou humanidade. Humanidade. Como nós somos humanidade. Então ele assumiu toda a história da humanidade, que era uma história como alguém que assume toda a história da sua família, quando vai ver, tem dívidas enormes, mas tudo bem, é a minha família, eu assumo as dívidas, eu pagarei as dívidas. Então a humanidade se tornou a família de Cristo, e ele assumiu a herança desta família, que era o pecado. Então, nesta herança, ele tinha o remédio que a nossa natureza não gosta, mas é o remédio amargo, não? Muitos dizem, mas que será que todos os remédios são amargos, não é? O que será que tudo que faz bem é amargo? É porque talvez exista uma outra lógica na vida, não é? Então, o remédio para eliminar os males da humanidade, prestemos bem atenção, não olhemos só a cruz com um olhar de compaixão, de simples compaixão, porque o próprio Jesus, quando as mulheres começaram a chorar sobre ele que carregava a cruz, ele falou: mulheres, não chore sobre mim, não se preocupe não, chore sobre vocês e chore sobre seus filhos. Porque se o mal está fazendo isto comigo, imagina o que o mal vai fazer sobre seus filhos. Vai destruí-los totalmente. Então ele aceitou esta herança da humanidade para renovar a humanidade e finalmente para cumprir a história da humanidade. Como de fato, a nenhum dos anjos que Deus manda, os anjos, tem tanto culto dos anjos, tantos livros sobre os anjos, meu Deus do céu, parece que não tem fim na cabeça humana se perder. Pode ser 2000 anos de história. Voltamos às coisas de antanos, de antigamente, não é? No lugar de explicar às crianças que Deus habita no próprio coração, a gente explica que tem um anjinho que guarda eles. Está certo que está escrito na Bíblia que os anjos do Senhor olham as crianças. Mas não é mais importante dizer que Deus habita no coração deles? Que o próprio Deus, a própria força, a própria vida habita dentro deles? Não sei. Eu acho que sim. Reflita um pouquinho e pense um pouco. E finalmente, ele nos explica para que serve o homem. Por que foi criado o homem? Por que foi criado desta forma? Mas Santo dizia, os dons que Deus nos deu são imensos. Primeiro, nos criou. Nós éramos nada, nos criou. Segundo, ele nos fez com a razão. Nós não somos animais irracionais. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Mas não sabemos o que é o bem e o mal, porque a gente se deixa levar pelos instintos. Às vezes o mal nós o trocamos por bem, como o drogado. Nós somos os drogados da vida, sabe? Não sabia, não? Nós somos os drogados da vida. Que o drogado, na sua histeria, escolhe o que vai destruí-lo, como nós, nos nossos instintos, que nós não dominamos, mas ele nos domina, escolhemos o que faz mal para a gente. Então, nós desta razão, para poder escolher entre o bem e o mal, livremente. Mas ainda nos deste a inteligência, não para conhecer os segredos do universo, mas conhecer a Ti
origem e fonte e porquê de todos os segredos que a própria natureza contém e do próprio segredo da vida. Isto ele fez conosco, criando-nos seres humanos, criaturas humanas. Diante disto, começa a minha fé. Então Jesus é aquele que realiza, é o autor e cumpridor da fé. Ele vive a sua vida nesta perspectiva, nesta fé. E se for preciso a cruz, ele enfrenta a cruz. Mais uma vez, repito, para ver como é estúpida a mentalidade humana, política e religiosa, em brigar anos a fio para dizer se foram os romanos que condenaram Cristo ou se foram os judeus. Finalmente o povo judaico se libertou porque o Papa declarou que não fora o povo judeu que crucificou Cristo, mas um grupinho de sumos sacerdotes, como se o grupinho fosse toda a massa que gritava crucifica. Bom, a mesma pessoa que falou que o hitlerismo não era de um povo, mas era só de alguns chefes. Então devia ter um povo bem burro, viu? Para ir atrás de alguns chefes que fizeram o Holocausto, não é? Repita, a burrice humana não tem fim. Mas ele não foi condenado nem por isso, nem por aquilo. Ele se ofereceu livremente. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de dar a vida, de entregá-la, e tenho o poder de retomá-la quando eu quiser. Isto é homem. Isto é homem. Eu gostaria de ser isso. Não sei o que vocês gostariam. Eu tenho o poder de entregar a minha vida e de retomá-la quando eu quiser. Ninguém tem culpa. Ele se ofereceu livremente. E nisso conhecemos que ele amou a humanidade. Para renovar a humanidade. Se discutia tanto tempo, eu não entendia por que discutiam. Não, porque me ensinaram que Deus castiga. Bom, agora descobri que Deus é amor. E daí o que mudou? Se Deus é amor, e se eu preciso de uma cirurgia, porque é amor, ele vai fazer a cirurgia em mim, não é? Deus castiga. Nós vamos a Deus com a nossa pobre psique humana e não nos elevamos. Como acontecerá isto? E terminamos agora, nas vésperas de uma semana de Natal, para saber o que vem na Terra e para meditar como cristãos o que nós recebemos. Chove as nuvens e mande o Salvador. Se abre o céu, se venha o Senhor. Mas como acontecerá isso? Diz Maria. Não se preocupe, Maria. Deus fará isso. Não se preocupe, Maria. Mas como eu vou sarar? Não se preocupe. Você está nas mãos do melhor cirurgião. Então eu fico tranquilo. Não é? Deus fará isto. Porque a Deus nada é impossível. Olha, só para você ter um testemunho, a tua prima, que era estéril, agora na velhice, gerou um filho. E quando Deus entra na história, a história muda. É
na pessoa de Jesus, o Emmanuel, Deus entra na nossa história. E desde sempre, desde o começo até o fim, a história da humanidade muda, se nós acreditarmos.